Olá, alunos, tudo bem? Olha, então, nós vamos fazer a nossa revisão, uma revisão aí rápida, cuidadosa, e aí, logo depois nós vamos ver os nossos exercícios, nossas atividades, e aí no final nós vamos cantar a nossa marca registrada, a nossa música que explica que a arte depende muito de quem a vê, do ponto de vista do olhar de quem a vê, né? E a pessoa que pratica a arte, a pessoa que tem algum dom artístico, né, que faz alguma coisa, ela faz diferente o que todo mundo vê de uma forma igual, né? Nós vamos vendo através dos movimentos, através do estudo da arte, nas várias formas de arte que temos, nós vamos vendo como isso aí fica evidenciado aí através dos trabalhos dos artistas. Então, vamos lá para a nossa revisão, vamos lá para a nossa tela, onde nós estamos aqui revivendo as vanguardas artísticas europeias, parte 2, né? E o conteúdo é o fauvismo, são os movimentos artísticos, né? Então, o fauvismo é o primeiro deles, né? Onde nós vemos que essa palavra aí vem de Le Fauve, que é os feras, numa espécie de crítica que os jornalistas, os entendidos, os críticos de arte, os jornalistas que escreviam sobre este assunto aí, eles malhavam mesmo, eles usavam esse nome como nome pejorativo, uma maneira de denegrir, uma maneira de desvalorizar. Mas os artistas, né, os fauvistas, os fauvos, resolveram incorporar aí este nome, né, como o nome do próprio movimento deles. Aí, quando se tornaram mais conhecidos, mais famosos, então todo mundo foi aceitando muito bem. E o que era ruim, né, o que era depressivo, o que era uma deploração, uma pejoratividade, passa a ser orgulhosamente o nome da arte e do grupo de artistas, Le Fauve, como mostra aqui nesse cartaz aqui, né? Então, veja só, os fauves designava pejorativamente um grupo de artistas que atuou na França no começo do século XX. Por quê? Porque eles ousaram colocar em suas obras traços sintéticos e a simplicidade de cores puras, sem as misturas que dão às pinturas um aspecto naturalista, né? Então, foi esse o motivo que irritou tanto os entendidos de arte naquele tempo, né? E também, principalmente, né? Olha aqui, ó, ousadia é um risco calculado desses artistas, porque deixaram de seguir o que já estava estabelecido, né? O que fazia parte ali da pintura, das tendências atuais, e fizeram coisas totalmente diferentes. Então, esse aqui é o principal motivo desse destaque inicialmente pelo lado negativo, mas depois começaram a entender e aceitar melhor, e aí também foi um movimento muito curto, foi só uns 2 anos, né? Depois ele já muda, que entra em cena o cubismo, né? Então, o cubismo, ele tem sua principal líder,
sua principal liderança, o Pablo Picasso e George Braque, no caso aqui o Pablo Picasso, mostraram para nós. Então, no cubismo, o que é que acontece? As formas são geometrizadas e angulosas, tá? Sem representação no espaço tridimensional, nem separação precisa entre as figuras e o fundo. Então, estamos vendo aqui o nosso quadro aqui, já com essas características, né? Com formas mais pontiagudas, mais angulosas. Seguindo aqui, nós vemos que o Pablo Picasso foi um dos criadores do movimento cubista. Então, logo depois do Picasso, nós temos aqui a principal obra do futurismo, né? O nome dessa escultura, Formas Únicas de Continuidade no Espaço, uma criação do Umberto Boccioni, isso em 1903. Então, uma das mais famosas esculturas futuristas, a figura humana, foi trabalhada pelo artista de moda passar a impressão de movimento, né? Velocidade e força, que são valores exaltados pelos futuristas. Ok? Então, alunos, terminamos aqui a nossa revisão e agora nós vamos para a nossa atividade de sala. Opa. Agora vamos nos concentrar, vamos ler com especial atenção as questões para poder responder. Como eu sempre digo, toda vez que você lê bem uma questão, você já tem aí com metade da resposta mais ou menos ali indicada para você. Então, tenha muita atenção nessa leitura, porque aí nós vamos encontrar a resposta. Vamos lá? Questão de número 1. O famoso mural que representa indignação com o bombardeio, responsável pela morte de grande parte da população, foi feito nos tons branco, preto e cinza. A representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Este conceito se refere a qual obra? Nós estudamos, hein, gente? Então, nós temos aqui Mona Lisa, O Grito, As Meninas de Diego Velázquez, Guernica e A Persistência da Memória. Então, não é possível que você não chegue logo à conclusão de que é Guernica, de Pablo Picasso. Logo no início da explicação, lá na aula eu falei que era um mural, né? E que era por conta do bombardeio da cidade de Guernica pelos alemães, a Alemanha nazista, né? E que resultou na morte de grande parte da população. Então, uma agressão altamente covarde, sem necessidade nenhuma. Então, seguimos aqui para a questão de número 2. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Então, houveram vários quadros, vários rompimentos com a estética clássica, né? Foram vários movimentos de vanguarda, todos eles procurando mexer, né, de algum modo, com a estética clássica. A aparência das obras
clássicas e neoclássicas, e a revolução da arte do início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza aí vem aqui, a mulher como temática central da obra, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, pintura de modelos em planos irregulares, nudez explorada como objeto de arte. Então vale aqui uma boa observação para a gente lembrar os conceitos, o que foi comentado nesse quadro aí, Les Demoiselles de Avignon. Eu gosto desse nome, ó. Esse nome ficou muito bem nesse quadro. Então, nós vimos que essa nova tendência se caracteriza pela nudez explorada como objeto de arte. É isso? Então, em várias outras maneiras, os artistas foram criando uma forma de explorar a nudez nas obras de arte. Na questão 3, a temática da arte fauvista era baseada nas emoções, na leveza e alegria da vida. Esse estilo evitava os temas deprimentes, trágicos e impactantes. Só buscava retratar os instintos e sensações sem intenção crítica ou política. Os principais artistas do movimento fauvista foram, então agora vamos lembrar aqui, Filippo Tommaso, Hugo Ball e Sarah Tristan, Henri Matisse, Edouard Monet e Claude Monet, e Pablo Picasso e Georges Braque, né? Então, estamos falando da temática fauvista. Então, nós sabemos que o principal líder do movimento fauvista, né, foi Henri Matisse, que tem a Madame Matisse, né? Ou a linha verde, lá, que de um lado era verde e do outro lado indicado pelo nariz da Madame Matisse. Então vamos aqui para a questão aqui que vem do Enem, né? Questão 4. Observa aí, o texto 1 é a própria figura, né? O próprio quadro. O nome desse quadro é Hieroglífica Dinâmica do Bal Tabarim. Olha sobre tela. Então, observamos aí o estilo da composição. Vamos aqui ao texto 2, a parte escrita, né? A existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes, séculos que vieram antes, né? Então, por que isso? A coisa representada por imagem fica menos fixa. O objetivo em si mesmo expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel ou por um trem perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. Então, com base nesses dois textos aí, nós chegamos à seguinte questão. A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, expressa os ideais e a estética do... Então, vemos ali um produto da vanguarda europeia, e aí vamos ver quais são os ideais que eles expressam de acordo com aquela estética ali, né? Temos aqui o cubismo, que questionava o uso da perspectiva por meio da fragmentação geométrica. Será que nós vimos alguma coisa fragmentada lá no quadro anterior? O expressionismo alemão, que criticava a arte acadêmica usando
usando a deformação das figuras. Será que isso aqui está certo? Vamos ver. Letra C aqui, o dadaísmo que rejeitava a instituição artística, propondo a anti-arte. O futurismo, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. E o neoplasticismo, que buscava o equilíbrio plástico como utilização da direção horizontal e vertical. Então, facilmente nós vamos chegar que essa vanguarda, evidenciada lá nas obras, num texto que a gente viu, é o futurismo. Né? Por quê? Ele propunha uma estética baseada nos valores da vida moderna. E é o que nós vemos. Vou voltar aqui rapidinho para a gente ver. Olha aqui, o texto 1, não é? Coisas da vida moderna. E o texto 2 também. Então, gente, vamos seguindo aí. A questão de número 5. Vemos aqui o quadro A Dança, que nós refletimos bastante sobre ele. Observe a imagem. A qual movimento de vanguarda ela pertence? Ela é diferente das outras pinturas? Por quê? Examine com atenção e faça os seus comentários. Eu estou querendo que você fale o que você pensa, né? Qual é a sua ideia, né? Quero que você demonstre os seus conhecimentos. Ao responder aí, você use a sua própria impressão, a sua própria ideia, tá? Então, eu espero que, de um modo geral, você responda que essa obra foi feita por Henri Matisse, que pertence ao fauvismo, e que é diferente porque não imita a realidade tal qual se apresenta aos nossos olhos. Ele não imita a realidade porque as pessoas ali não estão ali. Elas não aparecem, né, como uma forma mais realista, né? É mais ou menos sugerido os homens e as mulheres que estão ali, de mão dadas, ali numa roda ali, sugerindo que estão dançando, né? Simplesmente sugere através dos traços ligeiros das pessoas, traço ligeiro, tem a ver com isso que eu falei, que formam uma roda de mão dadas a dançar. Então é mais ou menos por aí que eu espero a resposta de vocês, né? Como material complementar, para aprofundar, você pode assistir aqui esse filmezinho aí, ó. As rimas plásticas do cubismo. Um movimento artístico surgido na França, século XX, que mudaria o rumo da história das artes visuais. Está disponível aqui nesse link aqui. Se você conseguir, faça seu acesso e aí você vai ter mais informações, você vai ter mais conhecimento sobre o movimento cubista, que é muito rico e muito interessante. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, né? E vamos cantar aquela musiquinha que nós começamos a aprender e que agora faz parte da nossa aula de arte, né? Vamos lá? Nem que seja um trechinho aí, só a parte do refrão, né? Ainda vou querer ver vocês cantando lá no chat, hein? Então vai ser assim. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Arte é tão legal, você é diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Tchau.